Todos bem-vindos ao podcast Regras do Jogo, onde eu vou te ensinar a vencer no jogo da vida. Meu nome é Carlos Marden e aqui no Regras do Jogo a gente trabalha com várias questões que são relevantes para você encontrar seu sucesso e a sua felicidade. E hoje a gente vai receber um convidado especial para falar de um tema que eu considero muito, muito relevante para qualquer pessoa que queira conquistar os seus objetivos. O episódio de hoje se chama Engajamento Profissional, né? E eu vou conversar com Paulo Versosa. Paulo é auditor fiscal da Receita Federal, é doutorando na Universidade de Lisboa, com tese pesquisando a questão do engajamento no serviço público. Tem quase 30 anos de experiência profissional na Receita Federal, já ocupou vários cargos, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. Já foi o coordenador geral da maior estrutura de fiscalização da América Latina. E ele está aqui hoje para falar com a gente sobre cultura institucional, sobre liderança, sobre motivação e sobre como engajar equipes. Esse tema é muito importante, hoje vai ser muito interessante e a gente vai já conversar com ele. Mas antes, eu queria fazer um convite para você. Se você vem acompanhando o nosso podcast, gosta do que você está vendo aqui, se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, compartilha isso. Com certeza esse tema é relevante para alguém que você gosta. Então curte, compartilha para ajudar essa pessoa também. E claro, segue a gente nas redes sociais, porque o seu apoio é fundamental. A gente produz o conteúdo gratuito, a gente compartilha conhecimento de graça por causa de vocês. Então o seu apoio é muito importante para a gente. E claro, eu faço sempre o convite, dizendo que a gente tem alguns produtos, né, que são mais personalizados, como o Clube do Livro, como a mentoria, como a seleção. Se você quiser conhecer, você vai no link da bio, você clica no link que está aqui na descrição do vídeo, do episódio, vai lá em Seja Membro, que você vai ver que a gente vai ter também conteúdo e a gente pode bater um papo sobre isso. E aí, Paulo, seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo Paulo Eduardo Versosa, um prazer recebê-lo aqui no podcast Regras do Jogo. Cara, estou muito feliz da gente ter conseguido viabilizar esse encontro aqui, porque não só você é uma pessoa muito querida, como muito preparada, e esse tema, eu considero ele um tema muito importante. Quando eu estou conversando com as pessoas dentro da mentoria, em evento, qualquer coisa que eu estou falando sobre obter resultados significativos, eu sempre falo sobre como a vida é um esporte coletivo, sobre como você precisa que as pessoas colaborem com você para que você alcance resultados significativos. E aí entra a questão do engajamento, entra a questão da liderança, entra a questão das equipes, e eu queria conversar um pouquinho com isso, mas primeiro eu queria que você se apresentasse, fale um pouquinho de você. Eu já fiz uma apresentação formal, mas se apresente aí pro pessoal. Tá bom, meu amigo Marden. É uma satisfação muito grande estar aqui com você. Até que enfim deu certo a gente estar aqui nesse podcast falando sobre um tema tão relevante, né? E eu me identifico demais com o projeto Regras do Jogo, a temática que está por detrás do projeto Regras do Jogo. E sem dúvida nenhuma, o engajamento está dentro desse projeto. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. E em relação ao tema engajamento, dentro da minha história, né, falando um pouquinho de mim, esse tema de autodesempenho, esse tema de satisfação, esse tema de performance, sempre me acompanhou desde muito jovem, sempre me interessei muito. E também olhando para as pessoas, os resultados que essas pessoas poderiam produzir. Então isso sempre me inquietou demais. Então eu passei a ler muito sobre isso, a estudar muito sobre isso. E tanto me interessei por esse tempo que o meu doutorado acabou sendo voltado para o engajamento. E eu descobri que esse tema, performance, alta performance, desempenho, a satisfação do profissional dentro do trabalho, isso pode ser encapsulado no tema engajamento. E eu acredito, fielmente, acredito fortemente que muitos dos problemas que as empresas estão talvez enfrentando, ou profissionais que estejam enfrentando, as pessoas de fato estão enfrentando no seu dia a dia, isso tem a ver em conhecer e se aprofundar mais sobre o engajamento. Perfeito. Eu quero voltar um pouquinho na coisa que você falou incidentalmente aí, que é a questão de que o engajamento tem a ver com o projeto Regras do Jogo, tem a ver com o nosso podcast, né? Para a gente começar de uma coisa bem básica mesmo. O cara que está assistindo a gente, né, o nosso público aqui no podcast Regras do Jogo, ele é um público voltado para desenvolvimento pessoal, para desenvolvimento profissional, né? Então a primeira pergunta assim, bem básica para esse cara que está em casa entender de que trata o tema, o que a gente trata com o episódio e por que ele deveria assistir todo o conteúdo que a gente tem aqui, é o seguinte:
nós realmente deveríamos nos preocupar com o engajamento? Isso realmente é uma coisa relevante para as pessoas em geral? Explica um pouquinho isso aí para a gente. Interessante, Marda. E esse é o meu grande objetivo hoje aqui, é trazer insights preciosíssimos sobre o engajamento, o impacto disso na vida das pessoas e das instituições. Então, se você está preocupado com custos, desempenho, você está preocupado com engajamento. Se você está preocupado, por exemplo, com satisfação no trabalho, com satisfação dos seus empregados, colaboradores, servidores, você está preocupado com engajamento. Se você está preocupado também, por exemplo, com alta rotatividade na sua empresa, se você está preocupado com muitas faltas na empresa, doenças, você está preocupado com engajamento. Então veja como esse tema é importante. Mas não só isso. E aí eu vou chamar a atenção para uma questão extremamente importante. E aí eu vou olhar aqui para a câmera para o pessoal me acompanhar bem. Você sabia que no ano passado foi feita uma pesquisa sobre engajamento pela empresa Gallup, no ano 2024, e ela verificou dentro da sua pesquisa que somente 21% da força de trabalho está engajada? E que isso gera um custo de mais de 500 bilhões de dólares para o mundo, globalmente falando? Então, se você se incomoda com isso, se isso é um número relevante, nós temos que nos preocupar com o engajamento. Veja, se as empresas estivessem engajadas no seu melhor nível, Marden, nós teríamos 9% de acréscimo no PIB mundial. Isso nós estamos falando de 9 trilhões. Então, se você está preocupado com o resultado, se você está preocupado com o desempenho, se você está preocupado com a satisfação dos seus empregados, você tem que se preocupar com o tema engajamento. Eu vou fazer uma pergunta aqui que pode ser até boba, mas eu tenho uma impressão que esse nível de engajamento ele varia de geração para geração. Existe isso mesmo? Assim, essa pesquisa falou sobre isso? Existe isso aí ou tanto faz? Será que as gerações mais novas são menos engajadas? Eu sou professor e eu percebo isso. Assim, eu comecei a achar mais difícil me conectar com meus alunos. Pode ser apenas uma impressão minha, né? Mas assim, embora os alunos não sejam meus funcionários, mas eles são minha equipe naquele momento. E para eu ter um semestre que ele seja satisfatório, eu preciso engajá-los. E agora, de alguns anos para cá, eu já dou aula há mais de 20 anos, eu comecei a perceber, ter mais dificuldade de engajamento com esses alunos. Isso é uma impressão minha? Será que existe isso mesmo? Isso existe. Isso de fato existe. Dentro da pesquisa da Gallup 2024, eles chegaram à conclusão que a geração Z, e se não me falha a memória, se meus cálculos estiverem errados, nós estamos falando de profissionais de 35 anos de idade, ou menos, até 35 anos, essa é a geração que está tendo mais desengajamento, ou seja, estão menos engajadas. Elas vêm dentro de uma realidade diferente das outras gerações. E uma questão central em relação a isso, dessa geração, segundo a pesquisa, que afeta o engajamento delas, elas entenderem sobre o propósito do trabalho, o propósito que elas estão envolvidas, o que é relevante, qual é o valor que está relacionado com isso. E aí, Mardo, me permita só fazer uma colocação. Essa mesma pesquisa, ela fala que somente 21% da força de trabalho está engajada. No Brasil, nós estamos um pouquinho mais engajados. Nós estamos, de acordo com a pesquisa, em torno de 34% desse engajamento. Mas mesmo assim, se a gente pegar a cada 10 funcionários, nós estamos falando que 2 estão engajados ou 3 aqui no Brasil. Sim. E aí eu queria fazer uma comparação com um time de futebol, para poder ficar claro para o nosso ouvinte. Sim. Então imagina se nós tivéssemos aí um time de futebol que a gente torce, quer que ele ganhe, e os 10 jogadores estão jogando na linha, somente 2 estão empenhados. Os outros 8 não estão empenhados. Nós vamos ter vitória? O que normalmente rebaixa um time bom é isso, né? O time é bom e ele é rebaixado por causa disso. Será que isso não está acontecendo com as empresas? Será que isso não está acontecendo com os profissionais? Então, a cada 10, só 2 estão engajados, 3 no máximo aqui no Brasil, e os outros 7 que estão desengajados. Está gerando prejuízo para as empresas? Provavelmente sim. Poderiam estar gerando mais resultados. Muito bom, assim. Uma coisa que me surpreende, de certa maneira, é ver, cara, que uma coisa tão crucial, ela não é enfrentada de maneira correta, ou pelo menos de maneira estruturada, né? Eu sou, além de ser professor, né, eu também sou servidor público, você também vem do serviço público, e a gente vê que às vezes as equipes ficam desmotivadas na iniciativa privada, que eu também trabalho há mais de 20 anos, às vezes também desmotiva a equipe, e as empresas parece que não são preparadas para poder lidar com isso de maneira estruturada. Ou seja, uma das coisas que mais gera
desgaste, mais gera prejuízo, mais compromete a produtividade das empresas, elas não têm uma estrutura para trabalhar com isso. A gente vai falar com isso daqui a pouco. Então, quem está assistindo a gente aí que trabalha com a equipe, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas antes, eu queria, ainda num caráter bem introdutório, te perguntar duas coisas. Primeiro, como surgiu esse termo engajamento, né? E segundo, qual o conceito exatamente de engajamento que você está usando? Eu estou perguntando isso, Paulo, para ficar bem claro, porque a gente é muito acostumado a ver engajamento falar de redes sociais, né? Redes sociais, e esse não é um episódio sobre como ganhar seguidores ou curtidas no Instagram, não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando aqui, digamos, entre aspas, da vida real, de como liderar as pessoas ou motivar sua equipe para estarem engajadas nas atividades delas. E aí eu te pergunto essas duas coisas, assim, como surgiu esse termo, né, engajamento, e como exatamente tu define o engajamento profissional, assim? Maravilha, Marden. E é interessante a gente discutir a sua origem, porque a gente vai perceber por que as empresas ainda patinam ou estão patinando sobre esse tema de engajamento. Pelo menos é o que se percebe, pelo menos é o que a gente percebe pelas notícias, pelas pesquisas, os estudos que são feitos. O termo engajamento, ele surge aí na década de 90, ou seja, se a gente fala de engajamento, será que isso está vindo desde sempre, desde a Revolução Industrial? Não, o estudo mais científico que fala de engajamento, que estuda profundamente e tenta explicar o engajamento, o que produz ou não engajamento, de maneira mais sólida, ela está surgindo a partir da década de 90. E esse conceito de engajamento, ele passa por um envolvimento simultâneo de uma pessoa, digamos assim, em três aspectos. Um aspecto físico, um aspecto cognitivo e um aspecto emocional. Esse é o conceito que foi trazido na década de 90 por um professor americano, psicólogo, William Kahn. Então você tem que ter um envolvimento físico, cognitivo, simultâneo, de maneira simultânea, e emocional. Então veja que nós estamos falando aqui que engajamento, ele tem a ver com envolvimento de corpo, alma e coração. Então quando você percebe, e me parece até que isso é meio lógico no dia a dia das pessoas, porque quando a gente fala que a pessoa está de corpo, alma e coração naquilo ali, aquilo parece que vai dar certo, né, de maneira positiva. Então quando você tem isso, é que você está realmente se engajando. Agora, os conceitos mais atuais, que isso foi um conceito que foi gerado em 90, e quanto mais se estuda, vai evoluindo, vai aperfeiçoando esse conceito. Nós temos hoje um conceito trazido por um psicólogo também, professor, Chalfeli, o nome dele, e tem bons livros e artigos publicados. Ele fala que nós temos, para você ter engajamento, você tem que ter um estado mental positivo, que afetam três elementos, né? Você tem que ter vigor, você tem que ter dedicação e você tem que ter absorção desse trabalho. Então, é um estado positivo, onde você tem vigor, energia, onde você tem dedicação, onde você se envolve naquilo ali, você tem absorção, concentração, completo envolvimento daquela atividade. Então, quando você tem isso, você está dentro de um ambiente de engajamento. Cara, eu vou fazer uma consideração aqui, que é da minha cabeça, mas eu acho muito, muito pertinente para isso, que é o seguinte. Eu não sei se isso já foi escrito por alguém, ou tu já pensou sobre isso, mas a gente conversou sobre o fato de a geração Z ser menos engajada, e tu comentou sobre o fato de, nos anos 90, ter começado a se falar sobre engajamento com mais cientificidade, e a gente agora tem uma teoria mais estruturada de engajamento, um estudo mais profundo. Mas olha que coisa interessante, cara. Durante, então, sei lá, 99,9% da história da humanidade, ninguém precisou motivar as pessoas ou não precisou engajar as pessoas. De repente, esse tema se tornou relevante, né? Tem até uma entrevista muito famosa do Muricy Ramalho, técnico de futebol, né? Alguns aqui já devem ter visto ou ouvido, que o cara pergunta para ele, né, como ele está fazendo para motivar o time, né? É um time, acho que ele estava no São Paulo na época, o time não estava em boa fase, e o cara pergunta para ele sobre a motivação do time. Aí ele falou assim, cara, você tá de brincadeira comigo. Eu tenho que motivar o cara? O cara passa o dia só jogando bola. Ganha centenas de milhares de reais. É famoso. Trabalha 8 meses no ano. Eu tenho que motivar o cara? Se o cara não se motivar com tudo isso aí, meu amigo, que ele já tá fazendo, como é que eu vou motivar o cara? Isso já é pra motivar ele sozinho. E aí eu acho muito interessante isso, porque eu acho, cara, que essa visão mudou, né? Existia uma cultura, talvez, não sei, de que o empregado era obrigado a estar motivado automaticamente. E na minha cabeça, eu acho que tanto
os empregados quanto os empregadores acreditavam nisso. E o empregado meio que dava o máximo, porque simplesmente achava que tinha que dar o máximo. E de repente, estou falando de repente, mas como você mostrou já faz 30, 40 anos, esse tema passou a ser um tema relevante e chamar a atenção. E aí me leva para uma pergunta que eu queria fazer para ti, que é a seguinte. Nessa tentativa de motivar as pessoas, ou quando isso se torna relevante, isso é uma questão de personalidade? Por exemplo, existem pessoas mais engajadas que as outras, ou a gente está falando dos ambientes que são mais propícios ao engajamento? Ou não dá para saber isso aí? Dá para saber. Na verdade, nós temos alguns elementos que podem nos ajudar a entender esse engajamento que diferencia entre as pessoas. Mas veja só, como o engajamento ele pode ser contribuído por outras pessoas, Vou dar um exemplo. De acordo com essa pesquisa da Gallup 2024, há uma variação muito grande de engajamento entre as equipes. O que justifica 70% dessa variação, onde algumas equipes são mais engajadas do que outras, isso falando dentro do ambiente corporativo, é a liderança. Então veja que a liderança tem um efeito importantíssimo no engajamento daquelas equipes, daqueles profissionais. Então veja que a organização ou aquele líder tem um poder muito grande para poder gerar o engajamento e do engajamento você tirar os consequentes desse engajamento, como por exemplo, você vai tirar melhor quando há um engajamento, você vai ter melhor desempenho e mais satisfação no trabalho, né? Então, sim, de acordo com a sua pergunta, nós temos diferenças de engajamento entre as pessoas, nós temos diferenças, e para a gente poder entender bem essas diferenças entre essa intensidade do engajamento, nós temos que entender sobre o próprio engajamento em si. O que é que a teoria fala sobre isso? O que é que a teoria explica? E é interessante porque há uma teoria que explica o engajamento. Essa teoria se chama Job Demands Resource, JDR, teoria JDR, Job Demands Resource. Em português, né, demandas e recursos do trabalho. Então, para você entender o engajamento, você tem que entender dentro desse ambiente corporativo, ou não só corporativo, mas nós estamos falando de trabalho aqui, mas isso se aplica a vários elementos da vida, você tem exigências e você tem recursos para poder cumprir com essas exigências. Então, nada mais é do que essa teoria está dizendo o seguinte, olha, para você ou conseguir engajar uma pessoa, você precisa equilibrar as exigências, o trabalho em si que você vai fazer, ou seja, se você entra no ambiente corporativo, qual é a minha atividade? Qual é o meu trabalho? O seu trabalho é esse, tá? Mas e agora? Qual é o apoio que eu tenho? Quais são os recursos que eu vou estar acessando ou estarão disponíveis para eu poder cumprir com essas demandas? Então, na hora que você verifica esse ambiente de exigências, o trabalho que você tem que fazer e os recursos que você pode utilizar para poder cumprir com essas exigências, demandas ou trabalho, é que você vai ver se você vai ter condições ou não de gerar engajamento. Beleza, então, de certa maneira, a empresa tem que... A empresa não, né? Quem está querendo engajar uma equipe ou a liderança, ela tem que tentar, digamos assim, dosar ou gerar algum tipo de equilíbrio, ainda que seja um equilíbrio dinâmico, né? Mas gerar algum tipo de equilíbrio entre o que ela exige e o que ela proporciona, ou as tarefas que ela passa e os recursos que ela usa para poder proporcionar ou para permitir que aquelas pessoas façam as tarefas. Isso eu acho uma coisa muito interessante, porque muitas vezes o líder, e eu, né, trabalho em vários ambientes, desde a procuradoria até a faculdade, até o projeto Regras do Jogo, mas muitas vezes a gente se preocupa muito com qual é a tarefa que precisa ser feita e não se preocupa muito com os recursos que a gente coloca à disposição da pessoa que vai fazer a tarefa. Como se a tarefa fosse fixa, os recursos fossem fixos, né? Mas eu acho o seguinte, assim, que muitas vezes a tarefa, ela não é, digamos, negociável. Eu preciso que alguma coisa seja feita porque é a demanda naquele momento. E talvez o que os líderes não sabem ou que eles não compreendem é exatamente quais recursos influenciam isso. Então, eu vou tentar formular a pergunta de uma maneira que ela está vindo aqui na minha cabeça, que é mais ou menos o seguinte. O ambiente de trabalho ele é um ambiente super complexo, em que ele tem vários e vários fatores que afetam uns aos outros, eles se atrapalham, eles interferem um no outro. E aí, as demandas elas estão colocadas
pela necessidade de colocar a empresa para rodar. E aí vem a minha pergunta. Quais são esses recursos que o líder pode colocar à disposição das pessoas, então, para fazer isso acontecer? Então, o cara que está assistindo a gente em casa, a amiga que está assistindo a gente em casa lá, ela está pensando assim, beleza, eu entendi. Mas eu não posso negociar a demanda, eu tenho que passar para o meu empregado fazer tal coisa, eu tenho que passar para a minha empregada fazer tal coisa, isso aqui precisa ser feito, o cliente tem que ser atendido, eu tenho que vender. O que ela quer saber, o que essa pessoa que está assistindo a gente quer saber é o seguinte, quais são então os recursos que se ela coloca na mão ou à disposição da equipe, ela acaba impactando positivo ou negativamente o engajamento? Dá para falar sobre isso? Assim? Dá, claro, com certeza. E eu poderia até dizer, Marda, que discutir os recursos é discutir o coração do engajamento. Porque a demanda, como você muito bem colocou, ela está lá, ela existe. É claro que o líder, a organização, ela tem que tomar cuidado para que não haja um excesso dessa exigência. Você pesar demais a mão nessa demanda, nesse trabalho, nessa exigência. Porque quando você simplesmente faz o que você acabou de dizer, ou seja, exige demais e não apresenta recursos, a consequência disso é estresse e burnout. Você vai gerar um prejuízo pessoal e profissional e organizacional, porque aquela pessoa em algum momento ela vai pedir uma licença, ela vai precisar cuidar da saúde. Então nós temos que cuidar das exigências, as exigências serem equilibradas, adequadas àquela atividade e não só isso, apresentar recursos adequados. Agora, quais recursos são esses? São infinitos os recursos, mas eu posso listar alguns aqui que são essenciais. Essenciais. Por exemplo, você permitir autonomia para aquele profissional executar aquela atividade. Muitas pessoas estão fazendo, executando atividades e não conseguem colocar um pouco da essência dela naquela atividade porque não tem autonomia. Então a pessoa acaba se sentindo presa, acaba não se envolvendo nessa atividade. Outra questão também que são recursos, além de recursos de infraestrutura, estou indo além da infraestrutura, como computador, mesa, o local adequado de trabalho. Estou falando de algo mais que afeta a sua condição de trabalho em executar essa atividade dessa forma. Outra coisa também é você permitir que aquela pessoa se desenvolva com a sua competência. Será que ela sabe fazer aquela atividade mesmo? Você está pedindo uma atividade, mas será que ela sabe desenvolver aquela atividade? Precisa ser treinada, capacitada? Então é outro recurso que também deve ser considerado. Outro que é muito, muito importante é o suporte organizacional. Será que a organização está acompanhando aqueles profissionais, aquelas equipes, e tendo a sensibilidade de perceber se aquela demanda, aquele trabalho está em excesso, ou se os recursos estão faltando, quais recursos? Então esse apoio organizacional, apoio social também, ele é fundamental, são outros recursos. Nós podemos falar também em trabalhar, por exemplo, o propósito, o valor daquela atividade, a pessoa entender por que ela está fazendo isso. Outra questão também, e aqui eu já encerro para fazer essa rápida lista, relacionamentos. Imagina você estar trabalhando num ambiente de trabalho que ele é tóxico, que a liderança é tóxica. Será que isso vai ajudar no engajamento? Então se a gente passar, isso não vai ajudar. Então será que a gente não poderia melhorar esse recurso, ou seja, apresentar um recurso de melhorar esses relacionamentos e você ter ações para poder melhorar isso? Então, isso é fundamental para que você possa trabalhar bons recursos para poder fazer as devidas entregas que estão sendo demandadas pela empresa e aí você ter duas coisas que são essenciais no engajamento. Você gerar desempenho e gerar satisfação naquele profissional. O engajamento, é interessante dizer isso, e olhando para cá, para os nossos ouvintes, o engajamento, ele envolve duas questões que são fundamentais. Você gerar um bom desempenho e a pessoa está feliz e satisfeita em gerar esse desempenho. Então, você sabe que aquela pessoa está engajada quando o desempenho vem e ela está envolvida, está feliz e está gerando aquilo de maneira satisfeita. Eu acho muito interessante isso, cara, porque assim, quando você fala, a coisa parece meio óbvia, mas eu fico lembrando aqui dos vários ambientes de trabalho nos quais eu estou inserido, né? E às vezes já como chefe, às vezes como subordinado, digamos assim. Paulo, eu achei muito interessante isso aí. E tem uma coisa muito importante aqui, que é o seguinte. Eu fico pensando na relevância do que você falou e lembrando aqui de vários e vários ambientes de trabalho nos quais eu estou inserido, às vezes como chefe, às vezes como subordinado, às vezes numa relação mais horizontal. Mas eu percebo o seguinte, esses fatores aí, eles ou são sim, de muito desconhecimento da empresa,
ou a pessoa simplesmente não tá preocupada e não faz força para cuidar daquilo ali. Então, por exemplo, é muito comum ver ambiente de trabalho no qual a pessoa ou a empresa ela teme a autonomia. Ela entende que, na verdade, a produtividade vai ser maior quanto mais ela controlar o funcionário, né? E aí é exatamente algo de quem não entende de psicologia comportamental, porque o que você falou é muito verdade, que é o seguinte: quando a pessoa é autônoma, quando ela tem alguma autonomia, alguma liberdade na maneira de agir dela, ela acaba se tornando mais criativa, ela assume responsabilidade pela tarefa. Quando a margem de liberdade da pessoa é muito pequena, a margem de autonomia é muito pequena, ela cria uma dependência com a ordem. Então, enquanto não vier a ordem, ela não faz nada. Enquanto não vier a ordem, quando a ordem vem, ela não extrapola a ordem. E aí você tem uma pessoa que a proatividade dela é muito baixa. Exatamente porque ela ignorou, né, ela não foi tratada com autonomia. Como ela não tem autonomia, ela vai progressivamente se acostumando a criar uma dependência da ordem, uma dependência da hierarquia. Outra questão que você comentou aí, a questão do relacionamento, né? É uma coisa que é muito pouco considerada, né? Mas eu já li vários livros que comentam sobre como criar ambientes de convivência para os funcionários, permitir momentos em que eles conversem, que eles vão na mesa do outro, que eles tenham uma copa ou coisa assim. Isso aí tanto faz com que eles sejam mais produtivos, como a produtividade em geral da equipe melhora, porque melhora o entrosamento, melhora o relacionamento, né? E isso não é necessariamente atendido pelas empresas. Então eu acho muito interessante como você vê as empresas às vezes pegarem o caminho contrário. Então às vezes na cabeça do líder, quanto mais hierarquia, melhor, quanto menos autonomia, melhor, quanto menos liberdade ou margem de liberdade, melhor. O que, claro, gera controle, gera segurança sobre o que está sendo feito, mas você enclausula ali a criatividade e a produtividade da pessoa. Da mesma maneira a questão do ambiente. Às vezes eles acham que se você permitir ambientes em que tenha conversa, que tenha diálogo, você vai derrubar a produtividade. Mas, na verdade, você melhora o entrosamento da equipe, melhora a produtividade de cada um. E aí, assim, para não parecer, né, que a gente está dizendo, então, que tem que criar a empresa que o ambiente é sem lei, que não tem hierarquia, que a pessoa pode fazer o que ela quiser, que ela pode conversar e tal. Eu queria fazer uma pergunta ou te ouvir sobre um ponto que eu considero muito interessante e eu realmente não tenho uma posição formada sobre isso. Mas eu fico falando sobre, deixa o cara ir na Copa, deixa o cara ir na mesa do outro, deixa ele ter liberdade. Será que empresas menos exigentes geram pessoas mais engajadas? Existe uma relação entre exigência e engajamento? Será que as pessoas só se engajam se o trabalho não for exigente? Ou mesmo quando o trabalho tem um alto nível de exigência, é possível você manter a equipe engajada? Muito bom, Mar, essa construção de entendimento e de uma maneira bem objetiva, para não perder o foco dessa pergunta, que ela é bem interessante, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A exigência, o menos exigência não quer dizer mais engajamento, de forma alguma. Até porque a própria exigência ou o trabalho em si, ele pode ser e deve ser desafiador para a pessoa, e o próprio desafio motiva a pessoa, aquilo faz com que ela se engaje. Agora, não é só isso de maneira isolada. Então, as demandas ou as exigências do trabalho, elas têm que ser equilibradas. Então, elas sempre vão existir. Elas não devem ser nem aquém, nem além demais daquilo que pode ser, porque os dois extremos vão gerar problemas para a empresa, ou seja, não vão engajar a empresa em algum momento. Então, você tem que achar esse ponto de equilíbrio dessa exigência e só cada empresa vai poder saber daquela realidade. E às vezes pode até mudar ao longo da caminhada daquele profissional, porque ele pode estar pior ou melhor em certos momentos, que você tem que adequar até a exigência, né, se for possível. Então, não é por conta do tamanho da exigência ou dessa demanda que você vai gerar mais ou menos engajamento. O que vai influenciar mais, diante de um cenário onde a exigência está equilibrada, são os recursos. Quais são os recursos que você está oferecendo para que ele cumpra com aquilo lá? E aí você falou muito bem dos relacionamentos, você falou da autonomia, e eu queria só fazer um registro aqui, é bem interessante. Nós, como seres humanos, temos algumas necessidades básicas, né? E são essas necessidades que criam o nosso estado de motivação. Então, nós temos algumas necessidades. E uma dessas, temos as fisiológicas, por exemplo,
Mas nós temos as necessidades psicológicas, inatas, que nascem com cada ser humano. E eu acho tão interessante isso, porque essas necessidades psicológicas inatas, que nascem com o ser humano, de acordo com uma determinada teoria, na ciência, elas envolvem 3 elementos cruciais, que inclusive são objeto do meu doutorado, que é você trabalhar a motivação intrínseca de 3 elementos que compõem essa motivação intrínseca. Nós estamos falando de competência, nós estamos falando de autonomia e relacionamento. Nós temos, como seres humanos, uma necessidade psicológica inata que nasce com a gente desses 3 elementos. A gente precisa ter isso cumprido na nossa vida, de alguma forma. Então, se o profissional não tiver autonomia, se ele não tiver competência, se ele não tiver relacionamento, ele não vai se engajar. Ele não vai se engajar. E se ele falhar, pode ser até que ele tenha 2 elementos ou 1 elemento, mas falhar num ou no outro, e aí você vai perceber que aquele engajamento já não vai ser tanto quanto poderia. Se você quiser ter aquele alto potencial de engajamento, a minha recomendação é trabalhe competência, trabalhe autonomia e trabalhe relacionamento. Perfeito. Essa questão de desafiar a pessoa, de o trabalho ser desafiador, lembrei de uma pesquisa famosa que já tem alguns anos. Essa pesquisa já deve ter mais de 10 anos, mas ela é uma pesquisa bem interessante que eu lembro de vez em quando eu lido com equipes, que é o seguinte: eles durante muitas décadas, né, pesquisaram sobre como acertar o grau de dificuldade de um videogame. Olha que coisa interessante, né? Todo mundo que está ouvindo a gente aqui, acredita que em algum momento da vida jogou videogame, né? E quando você joga o videogame e o jogo é muito, muito fácil, você acha besta, você não quer jogar aquele jogo. Se o jogo também tiver uma dificuldade que ela é proibitiva, você desiste daquele jogo ali. Se você entra num jogo, não consegue passar de fase, não consegue fazer pontos, né? Você não fica motivado. E aí eles foram dosando isso até descobrir o seguinte, que existia uma formulazinha que era você deixar cada fase 4% mais difícil que a fase anterior. Porque o que é o 4%? É o seguinte, a pessoa ela ainda não está preparada para aquilo. Mas como a dificuldade está ali no horizonte, ela consegue ver onde está, que ela acha que vai conseguir, ela se motiva a fazer. Quando ela consegue aquilo já não é mais desafiador para ela. Então na próxima fase você deixa um pouquinho mais difícil. Apesar dessa pesquisa ver do videogame, você pode usar em várias coisas da vida, inclusive nas equipes, né? Às vezes você precisa de uma pessoa que vai fazer um trabalho muito complexo e ela não está preparada para aquilo ali. E aí você tem 2 caminhos que as pessoas tomam. Não vou passar nada para essa pessoa porque ela não está preparada, vou deixar ela solta. Aí ela não sobe, não cresce. Ou 2, vou passar tudo de uma vez. Aí o jogo fica muito difícil e a pessoa não se engaja naquilo ali. O que é que você tem que fazer, que é, por exemplo, como eu faço com o estagiário na procuradoria, ou como a gente faz aqui dentro do projeto, sempre que eu tenho oportunidade. Você tem que ir passando os desafios progressivamente. Aquela pessoa ela vai desenvolver muitas competências, mas uma de cada vez. Porque cada competência daquela, isso, ela vai incrementando, vai percebendo que ela consegue crescer, e na medida que ela percebe que ela consegue crescer, daqui a pouco ela tá muito, como você começa jogando videogame, e depois tá bem facinho, porque você consegue aprender aquilo ali. A mesma coisa pode acontecer nas equipes também, né? E aí, Marden, pegando esse teu gancho, é crucial que o líder desse processo, ele esteja atento a fornecer bons recursos para que aquela atividade que está sendo incrementada um pouquinho possa ser cumprida de forma adequada. Então, se você não der os recursos adequados, você pode correr o risco daquela pessoa não conseguir cumprir com aquela atividade, com aquele incremento. Então, esse equilíbrio entre demandas, exigências e os recursos que você está oferecendo é fundamental. Sim. E aí, Paulo, considerando aqui o que a gente conversou até agora, eu acho que a pessoa que está em casa assistindo, que ela tem uma equipe, seja onde for, e ela queria motivar essa equipe, né? Ela já conseguiu entender mais ou menos algumas coisas que podem funcionar ou por que ela está tendo problema agora, né? Acho que talvez já tenha dado para entender um pouco isso. Mas eu queria saber o seguinte, a gente já tocou um pouco nesse assunto de maneira superficial no começo, mas eu queria que você, nesse momento do podcast, voltasse para explicar um pouquinho sobre os impactos reais de ter uma equipe engajada. Então, a pessoa que está em casa está ouvindo isso aí, ela está tendo insights, ela está entendendo que tem coisas que ela pode fazer, coisas que ela pode mudar, coisas que ela pode monitorar, mas aí vem uma pergunta, né?
qual é o impacto real de ela fazer isso? Se ela fizer esse movimento, o que a gente normalmente vê numa equipe quando ela passa a ser engajada, ou o que a gente vê quando ela não está engajada, assim? Cara, isso é interessante demais porque é a consequência do engajamento, né? Quais são os consequentes do engajamento de uma equipe engajada? E se você perceber bem, as pesquisas, as infinitas pesquisas que existem após a década de 90, que tem se concentrado no engajamento, trazem assim, dados assim, extremamente importantes para as empresas e para os profissionais. Tá? Então, por exemplo, se você sofre na sua empresa com pessoas que estão faltando demais, você vai perceber que aqueles engajados faltam menos. Se você perceber se na sua empresa tem muita gente que está pedindo para sair das suas empresas, certamente são pessoas não engajadas. Você, quando tem uma equipe engajada ou uma empresa que fomenta o engajamento, você vai ter menos rotatividade dos seus profissionais. Outra coisa que também, como é uma consequência do engajamento, é que a produtividade das empresas engajadas são maiores, as produtividades são maiores, a produtividade é maior. Isso pelas pesquisas científicas que têm acompanhado inúmeras empresas ao longo desses últimos anos. A lucratividade também é maior. Outra coisa que também muitas vezes pode passar despercebido, né, é que as pessoas são mais saudáveis, os engajados são mais saudáveis. Também a pesquisa chega nesse nível individual. A imunidade das pessoas engajadas, ela é melhor. Então elas faltam menos, elas entregam melhor e trazem mais resultado. Sinceramente, qual é a empresa que não quer ter um profissional saudável, um profissional que tem bom desempenho, que está satisfeito, que traz lucratividade, desempenho, que não falta e que não vai sair da sua empresa depois de longos e longos anos de treinamento? É um cenário que deve ser considerado para as empresas. Mas o problema é que as empresas não estão olhando para essa realidade e precisam urgentemente olhar para esse tema engajamento. E tem uma questão interessante aí, que é o seguinte. Às vezes, tem algumas coisas que são custos, digamos, eu diria, invisíveis, ou quase invisíveis. Por exemplo, uma coisa que tu citou, Paulo, que é a rotatividade das pessoas. Então, a gente vem do mundo do pessoal formado em direito, né? Muita gente que escuta a gente em casa também é dessa área, mas você pode extrapolar para qualquer área. Escritório de advocacia, por exemplo, é muito comum você ter rotatividade de advogados, né? O escritório paga mal, tem um monte de gente formada em direito, a pessoa vai embora, fica trocando de escritório, o escritório fica trocando de advogado e tal. Mas aí, no fim das contas, tem todo um custo envolvido naquilo. Você tem o custo, né, de ter que treinar de novo a pessoa. Você tem o custo de aquela pessoa se familiarizar de novo com os clientes. Você tem um custo com o cliente de ele ter que lidar com advogados diferentes ao longo da experiência dele no escritório. Você tem um custo emocional negativo no ambiente de as pessoas verem as outras saindo. Então, por exemplo, eu já tive casos aqui na mentoria que a gente estava tratando sobre opções de carreira profissional e era uma mentorada e ela estava considerando se deveria ou não ficar no escritório que ela tinha sido convidada, que ela estava entrando. Ela entrou na mentoria e estava entrando nesse escritório. E eu falei para ela, olha, para o nosso próximo encontro, tu vai trazer para mim uma lista de há quanto tempo cada pessoa que está lá no escritório hoje está lá. Vamos entender isso aí. Porque se eu tenho um escritório que as pessoas estão lá há muito tempo, isso significa uma coisa relevante. Se eu tenho um escritório no qual em um ano rodou a equipe todinha, isso também significa uma coisa relevante. Entendeu? Então tem um recado que está sendo dado ali de maneira invisível e muitas vezes as pessoas não se preocupam com isso. Mas aí eu acho que a pessoa que está em casa, Paulo, às vezes ela tem uma dúvida que eu tenho em alguns momentos também, que é o seguinte. Claro, você às vezes, né, viu ali que o time parou de jogar, realmente ganhava tudo, não ganha mais nada, aconteceu alguma coisa. Às vezes o time está jogando muito bem, está colocando força, você sabe, está todo mundo se dedicando. Mas às vezes tem meio que uma zona de penumbra, nem sempre é uma coisa tão preto no branco. Tem como a pessoa, você dar umas dicas para a pessoa, para ela descobrir ou entender se a equipe dela está ou não está engajada, a pessoa está assistindo a gente, ela trabalha com os alunos, ou trabalha com os funcionários, ou com os professores, ou com o pessoal da clínica médica dela. Como ela pode fazer, se não for óbvio, para ela ler no ambiente se a equipe tal não está engajada? Tem como fazer isso? Tem como fazer sim.
a gente pode entender que nós podemos ter alguns marcadores para poder identificar isso. E vou falar alguns, mas depois eu vou falar de 2 elementos que são essenciais como marcadores para isso. Poderia ter outros, mas eu estou escolhendo esses 2, porque eu acho que são os mais relevantes, para você considerar se aquela equipe é ou não engajada. E o engajamento tem a ver, me permite só fazer uma colocação aqui, aquela pessoa que é workaholic não necessariamente é uma pessoa engajada, provavelmente ela não é engajada. Ela tem uma compulsão pelo trabalho. Então ela em algum momento ela vai estafar, em algum momento ela vai ter um problema, certo? Então o engajamento tem a ver com 2 elementos que são essenciais, que é você ter um desempenho superior, porque o engajamento leva a um desempenho superior, mas leva também uma satisfação com aquele trabalho. Muitas vezes o workaholic, ele tem um desempenho superior, mas ele está tão cansado, tão estressado com aquilo, que não necessariamente ele está satisfeito em fazer aquilo lá. É só a compulsão. Então veja que esses 2 marcadores são os essenciais, são os principais. Se você conseguir identificar que o desempenho está bom e que aquela equipe, aquelas pessoas estão satisfeitas, são 2 marcadores essenciais para você dizer, puxa, se essa é a consequência, porque algo antes disso aconteceu. Esse algo antes disso é o engajamento. E antes do engajamento, muito provavelmente você fez um bom trabalho de equilibrar demandas e recursos. Agora, quais são os outros marcadores que você também pode... outros marcadores que estão ali visíveis à sua realidade que você pode verificar? Bons relacionamentos. A equipe se relaciona bem? Sim, ela se relaciona bem. Opa, isso aí é um preditor de um engajamento, né? Outra coisa, há um bom humor nessa equipe, as pessoas se dão bem, as pessoas são leves, elas conseguem trazer leveza para aquele trabalho. Outra coisa também, será que aí é uma coisinha um pouquinho mais técnica? Será que aquela equipe consegue procurar soluções por conta própria? Elas têm essa autonomia, essa iniciativa de, opa, eu tenho um problema, vou procurar essa solução, vou discutir com o meu chefe. Isso é sinal de engajamento. Legal. Teve uma coisa que você falou aí que eu achei interessante, Paulo, que foi o seguinte: o fato de diferença entre a pessoa estar motivada ou às vezes ela ser um workaholic que está a caminho do burnout. Então, do que você falou, eu estou deduzindo, e é algo no qual eu já acreditava antes e confirma o que eu penso intuitivamente, e acredito que está em casa pensa também, que é o seguinte: que a gente fala muito sobre produtividade ou sobre engajamento na perspectiva da empresa. Como você vai engajar seu funcionário? Como você pode ter uma produtividade mais alta? Mas me parece que para o próprio funcionário, estar engajado é melhor, que o próprio funcionário com certeza tem interesse em estar engajado. Todo mundo quer trabalhar numa atividade que te motiva, todo mundo quer trabalhar numa atividade que você se engaja, todo mundo quer trabalhar numa atividade na qual você vê propósito. Aí eu vou perguntar agora pelo outro lado, porque você já falou até bastante sobre o que a empresa pode fazer para melhorar o engajamento. Mas será que tem uma coisa que o próprio funcionário pode fazer, ou a própria pessoa que é da equipe, nós mesmos, né, estamos sempre dentro de equipes, será que existe algo que o próprio envolvido, né, ele pode fazer para se engajar mais ou para aumentar o seu próprio engajamento, ou ele é refém do ambiente? Não, ele pode ter uma postura ativa nesse processo, sem dúvida nenhuma. Não obstante, a empresa, talvez ser aquela organização, aquela instituição, ser a maior geradora de responsabilidade, ser a maior responsável, digamos assim, pela qualidade daquele ambiente para poder estar engajado ou não. A responsabilidade maior sempre vai estar ali naquela organização, porque ela tem maiores poderes, controla melhor os recursos. Mas o profissional, ele tem condições sim de fazer a sua parte. E aí eu queria só voltar um pouquinho, Marden, no que você falou, que é muito interessante, sobre burnout, pegando aquela deixa que eu trouxe há pouco mais. O engajamento, de acordo com a ciência, o engajamento está num extremo e o burnout está no outro extremo. Então veja que nós estamos falando de 2 extremos, né? Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você está fazendo que vai te levar ao burnout ou vai te levar ao engajamento. Perfeito. Então são 2 extremos que as empresas têm que tomar cuidado. Agora, pode ser que aquilo que você está fazendo que vai te levar ao burnout gere desempenho, mas o final dele não é bom. Sim. O do engajamento, o final é bom. É um desempenho sustentável, eu acho, né? O burnout, ele é uma espécie de corrida de curta distância. Você aí consegue ter uma produtividade alta, até porque o corpo do ser humano ele foi preparado para reagir com excelência no momento de estresse, mas ele também foi preparado para o estresse ser uma coisa pontual na sua vida.
Se você viver numa situação de estresse de maneira contínua, você vai terminar esgotado, o resultado não vai ser bom e vai prejudicar você até fisicamente. E o grande lance do engajamento, que diferencia de outros estudos sobre comprometimento, sobre motivação, né, o próprio burnout, é que quando a gente fala de engajamento, nós estamos falando da pessoa também, não só dos resultados, mas da pessoa em si, de como ela se sente. Então, isso é sustentável. Considerar o que ela sente, como é que ela está se sentindo, é fundamental para que esse desempenho seja sustentável ao longo do tempo e não leve ao burnout. E aí eu vou trazer o que a gente já falou lá no começo da geração Z. A geração Z está preocupada com ela. A geração Z está preocupada com os propósitos, os valores dela. E aí por isso que tem que ser considerado isso. Por isso que nós temos que estudar mais o engajamento, entender mais e poder aplicar isso aí. Mas respondendo agora a sua pergunta de maneira mais objetiva, o que é que os profissionais podem fazer para poder se tornarem mais engajados? Sem dúvida nenhuma, tudo que nós já falamos, a gente consegue já pensar várias coisas e trazer para uma realidade individual. Mas um passo importante é a pessoa ter a liberdade de falar sobre o que ela está sentindo com a sua organização, né? E buscar esse suporte organizacional. Outra coisa que ela pode fazer, a pessoa que talvez esteja desengajada, é procurar desafios. Né? O desafio nos motiva. O desafio faz com que a gente se engaje em certas decisões que a gente precisa tomar ao longo da vida. Outra coisa, quais são os seus valores? O que é que você acredita? Quais são os seus propósitos? Vamos buscar uma convergência disso com a atividade que você vai fazer. Isso também vai te engajar. Outra coisa que você também pode fazer, e a gente falou e a gente repetiu muito, e convém repetir porque é uma necessidade psicológica de cada pessoa, né, de cada ser humano, é procure autonomia. Veja se você não pode ter mais autonomia. Quanto mais autonomia, mais você se envolve com aquela atividade, mais você se torna responsável e você coloca a sua impressão digital e você se sente parte daquilo. Tá? Procure mais também bons relacionamentos, gere bons relacionamentos. Se você não é uma pessoa que gera bons relacionamentos, trabalhe nessa geração de bons relacionamentos e procure competência. Né? E por fim, não deixe de celebrar as vitórias. É importante, celebre essas vitórias com as equipes, com as pessoas. É esse momento que vai fazer com que você também desfrute dos bons resultados e possa se sentir feliz. Então, esse combo ajuda certamente os profissionais a se engajarem. Eu acho que um lance interessante aí de se entender é exatamente ver isso pela perspectiva da pessoa mesmo, né? Do funcionário também, né? Do servidor, do funcionário. Porque assim, existe a lógica do engajamento realmente muito pela perspectiva da empresa. A empresa quer que se engaje porque ela quer produtividade e tal. Mas isso é bom para o funcionário também, né? Porque se ele está engajado, significa que ele está trabalhando feliz, que ele está trabalhando em alguma coisa que ele vê propósito, que ele provavelmente tem autonomia, que ele tem liberdade, que ele está num ambiente satisfatório para ele. E aí é exatamente aquela coisa de ele ter uma produtividade que ela é sustentável, né? De ele estar criando um ambiente, um caminho que é um caminho sustentável. Então eu acho muito pertinente, muito relevante esse ponto, que é não parecer que o engajamento é um dever só da empresa, né? Ou só do líder. O engajamento é um dever de todos e a equipe tem a obrigação de se engajar, não apenas pela empresa, mas por si mesmo, porque cada um estando engajado vai colher ele mesmo os frutos daquilo ali. É um jogo de ganha-ganha. Todos ganham. Exatamente. É um jogo de ganha-ganha. E aí tem uma pergunta que eu queria fazer aqui, de uma maneira assim, você foi bem objetivo nesse, o que o cara pode fazer, o que cada um pode fazer para se engajar, e eu queria manter essa lógica da objetividade e perguntar o seguinte assim, cara, vamos botar umas bandeirinhas vermelhas, umas placazinhas ali de perigo. Quais são os maiores inimigos do engajamento? O que a pessoa não pode fazer, o que atrapalha mesmo, quais são os maiores inimigos do engajamento na vida real? E é interessante, Mada, a gente pensar sobre isso para que a gente possa evitar isso. E aí eu vou dar a resposta principal e depois eu vou fazer alguns complementos. O maior inimigo do engajamento é a ausência de suporte organizacional. A gente tem que tomar cuidado com isso. O suporte organizacional é fundamental para que você possa perceber, ter a sensibilidade de como é que aqueles trabalhos, aquelas demandas, aqueles recursos estão interagindo entre si. Na hora que você percebe isso, você vai conseguir mapear qual será naturalmente a consequência disso. Tá? Outra coisa que também que eu poderia listar aqui, apontar como um inimigo do engajamento, é o desequilíbrio entre demandas e recursos.
como nós já explicamos, mas vou lembrar aqui, as demandas é o trabalho em si que o profissional vai executar. Os recursos é tudo aquilo que vai apoiar, que vai poder ajudar a ele cumprir com aquele trabalho, com aquela demanda. Se isso estiver desbalanceado, isso pode gerar um desengajamento, um não engajamento. Então perceba que esses dois elementos são fundamentais para que você possa trabalhar e, ao trabalhar, evitar o não engajamento. Se você não trabalhar isso, vai gerar um desengajamento. Não gera engajamento e você vai ter prejuízo com isso. E, obviamente, só para fazer um combo com tudo que a gente diz, toda aquela ausência daqueles recursos que nós falamos, né, ausência de autonomia, ausência de competência, de relacionamento, ausência de feedback, ausência de apoio, ausência de bons relacionamentos, o que seja, todas essas ausências também vão minando o engajamento. Perfeito. Já estamos aqui com bastante tempo de podcast, mas antes de a gente caminhar realmente para o nosso final, Paulo, eu queria fazer contigo uma dinâmica um pouco diferente, que são coisas assim que eu ouço falar sobre engajamento e eu queria que você dissesse aí se é mito ou verdade. Então a minha primeira coisa que eu escuto falar sobre engajamento, que o líder engaja mais quando é um líder piadista, fica fazendo piadinha, fica sendo engraçadinho com os subordinados. Isso é um mito ou é uma verdade? Interessante, viu, Marden? Porque a gente vê esse tipo de figura por aí com muita frequência, né? Aquele chefe que é metido a engraçado, sabichão, fazendo piada a todo tempo, e aí você olha ali, tá todo mundo rindo daquela piada dele, ou seja, é uma figura muito comum, se você prestar atenção. E eu posso lhe responder com base científica. Foi feito um estudo, e o estudo foi direcionado a avaliar os resultados desse tipo de comportamento dos chefes. E chegou à conclusão que, na verdade, esse tipo de chefe que fica fazendo piada constante, as pessoas acabam se sentindo obrigadas a sorrir, a rir, a mostrar um sentimento que não é natural. E isso leva ao não engajamento. Então, essa história de que isso levaria ao engajamento, não, é mito. Isso é mito. Isso não leva ao engajamento. Pelo contrário, o chefe que excede nessas piadas e forçam as pessoas a ficarem adulando ou observando esse comportamento dele, rindo como consequência, isso gera um desgaste emocional e não gera engajamento. Perfeito. Outra coisa que eu escuto falar, e aí eu não sei se tem no mundo todo, se hoje isso é uma onda mundial, talvez você até saiba comentar isso, não sei, mas eu vejo muito isso, vi muito isso em algumas reportagens ou notícias sobre o Vale do Silício, lá na Califórnia, aquelas empresas de tecnologia. E aí os caras pegam grandes espaços e botam mesa de ping-pong, botam lugares para o cara ficar jogando fliperama, algumas coisas assim, como se tornar o ambiente de trabalho lúdico, divertido, fosse melhorar o engajamento. Aí vem a segunda coisa que eu escuto falar, que é o seguinte: ambientes de trabalho divertidos aumentam a produtividade, aumentam o engajamento. É mito ou é verdade? Verdade, é verdade. A ciência explica isso. E a ciência tem estudado isso. Então, ambientes que são mais relaxados, são mais descontraídos, onde os relacionamentos são fomentados com muita qualidade, e isso aí gera engajamento, não tenha dúvida nenhuma. Então, inclusive, tem uma pesquisa da Forbes que exatamente foi publicada, acho que foi ano passado que foi publicada essa matéria da Forbes, esse estudo, essa pesquisa que ela fez, dizendo exatamente que esses ambientes relaxados, tranquilos, com bons relacionamentos, divertidos, geram sim engajamento. Perfeito. Então eu vou já ir caminhando para o final aqui, eu vou fazer os highlights do episódio. Vou tentar lembrar aqui 5 coisas que a gente aprendeu nesse episódio de hoje. Então, se você precisa engajar a sua equipe, se você quer ser mais engajado nas equipes às quais você pertence, né? Se você quer liderar melhor nos seus ambientes, eu vou fazer 5 considerações aqui, me ajudem aí se eu esquecer alguma coisa. E você que está vendo a gente aí, está ouvindo, anota que isso aqui é importante. Primeira coisa: apesar de o engajamento ter um impacto real na produtividade, poucas empresas se preocupam com isso. Deveriam se preocupar, ter um impacto real na produtividade e no lucro, mas não se preocupam. Segunda coisa: demandas, né? E as demandas e os recursos que são oferecidos no trabalho, eles interagem entre si e afetam o engajamento. Ou seja, é preciso que haja uma proporção, um encaixe, um equilíbrio entre as demandas que são exigidas das pessoas e os recursos que são proporcionados para que elas possam desenvolver as suas atividades. Terceiro, as necessidades
psicológicas inatas são competência, autonomia e relacionamento. E são elas que proporcionam o estado emocional adequado ao engajamento. Quarto, controlando o ambiente de trabalho, a empresa pode evitar os inimigos do engajamento e criar condições para ter equipes mais produtivas. Então, não é que as pessoas sejam ou não sejam por personalidade engajadas. A empresa tem controle sobre isso, porque ela pode controlar o ambiente de trabalho, ela pode controlar a estrutura organizacional, ela pode controlar os recursos que ela oferece. Então a empresa tem responsabilidade, tem poder. Lembrando que, como a gente comentou aqui, se você não é a empresa, se você não é o líder, você é o funcionário, você é o servidor, você também deve se preocupar com o engajamento, também tem coisas que você pode fazer, porque o engajamento vai ser bom para a sua felicidade, para a sua saúde, para a sua produtividade, para a sua capacidade de trabalhar e viver bem, a sua qualidade de vida vai ser impactada. E por fim, ambientes de trabalho divertidos realmente aumentam o engajamento, desde que os chefes não sejam excessivos com suas piadinhas. Acertei aqui, por enquanto deu certo aí os melhores momentos, foi mais ou menos isso aqui o resumo. Deu certo, viu, Marley? Pois, Paulo, para a gente fechar, eu queria te pedir para indicar alguns livros para o pessoal que está em casa. A gente, em alguns episódios, faz isso. Quando eu faço episódio sozinho com meus sócios aqui, eu indico muitos livros. O nosso público é muito público de leitor, gente que gosta de se aprofundar. Então o cara está em casa, ele gostou do que você falou, ele gostou do conhecimento, ele pegou isso aqui, achou muito interessante, quer se aprofundar no tema. Indica alguns livros aí que essa pessoa pode ler e comenta um pouquinho pra gente. Maravilha, indico sim, Marda, e são livros assim que vão contribuir bastante para o aprofundamento desse tema de engajamento. O primeiro que eu posso colocar aqui, esse livro, A Verdadeira Concepção do Engajamento e da Motivação. Esse livro é um livro muito bom do Edu Santos, ele é um profissional que trabalha muito essa temática e ele consegue aprofundar bem e fazer essa comparação entre engajamento e motivação. Um livro que vale a pena ser estudado. Um livro também muito bom do Mark Royal e Tom Agnew. Nós temos esse livro aqui também, Os Inimigos do Engajamento. Muito bom. E ele é um livro muito... Você lê esse livro, tem vários insights interessantes, e ele chama atenção por uma coisa que nós chamamos a atenção aqui já nesse podcast. Ele vai chegar à conclusão, entre outras, obviamente, que o suporte organizacional é fundamental. E ele vai dizer o porquê e vai detalhar mais ainda do que nós detalhamos aqui. Então é um livro muito interessante. Outro livro também que não trabalha o engajamento diretamente, mas trabalha o tema que envolve engajamento, é esse aqui do Daniel Pink, Motivação 3.0. Ele faz uma comparação da motivação 2.0 com a motivação 3.0, onde ele fala que a motivação 2.0 é aquela motivação que inclusive ainda está em pauta, que é mais aquelas motivações extrínsecas, remuneração, bonificação, tal. Às vezes até punições. Às vezes até punições também, ele fala, porque a pessoa não faz ou não faz certas coisas a depender da punição ou do que vai ganhar. E aí na motivação 3.0 ele fala exatamente o que nós estamos falando aqui, que envolve muito engajamento, olhando para a pessoa, olhando para o propósito e como isso afeta hoje em dia o trabalho. E esse livro aqui, talvez é o menor desses quatro que eu estou recomendando aqui, é chamado Engajamento no Trabalho. Inclusive, de vários autores aqui, Chalfeli, Pieterna, Ana Cláudia Vasquez, é um livro muito bom e ele pega essa estrutura científica que explica o engajamento de recursos e demandas e os consequentes e explica de maneira muito didática. Então, a parte técnica, científica, com um linguajar muito acessível, esse livro vai te atender muito bom e você vai poder entender. E por fim, Marta, se você me permitir, eu vou falar de um livro que não é técnico. Com certeza, pode ficar à vontade. Dicas de leitura aqui nunca são demais, sempre o pessoal adora, Maravilha. Gosta. Esse livro aqui é um dos livros que eu mais gosto de ler, eu posso até dizer que é o livro que eu mais gosto de ler, O Pequeno Príncipe. E ele tem um diálogo muito interessante que ocorre no capítulo 21 desse livro. Se não me engano, é o capítulo 21. É o diálogo que ocorre entre o Pequeno Príncipe e a raposa. Entre várias frases icônicas, ele tem uma, que ele diz assim: você é responsável por aquilo que você cativa. Isso tem a ver com engajamento. Então nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. Será que as empresas não precisam cativar os seus profissionais, suas equipes? Ou seja, engajá-las? E não é a empresa responsável por isso, e o próprio funcionário que quer cativar também isso. Então você é responsável por aquilo que você cativa. É uma inspiração que tem no livro Pequeno Príncipe que serve para o engajamento.
nós todos somos responsáveis por isso. E com uma mensagem final sobre o engajamento, que eu queria deixar aqui para todo mundo e reforçar, o engajamento é uma união de desejos entre o profissional e aquela empresa. Todos saem ganhando. Aumenta o desempenho e aumenta a satisfação. Quando a gente fala em desempenho para a empresa. Quando a gente fala em satisfação, nós estamos falando para o profissional. Todos ganham. Vamos trabalhar o engajamento, porque o engajamento vai trazer bons resultados. Muito bom, Paulo, muito bom mesmo, muito conhecimento, muita coisa interessante. Eu mesmo fiquei pensando aqui como usar várias coisas, seja como líder ou como quem está sendo liderado. E eu queria fazer um convite para você, né? Se você gostou do conteúdo aí, por favor, não deixa de se inscrever no YouTube, se inscreve no Spotify, curte essa postagem e manda para pessoas. Se você assistiu, gostou, teve coisas interessantes, com certeza tem gente que você conhece que também pode aproveitar esse conteúdo. E se você quiser conhecer melhor os produtos aqui do Regras do Jogo, você fica convidado para clicar ali em Seja Membro, tem no nosso link da bio, a gente deixa o link aqui. Você pode até ganhar uma consultoria gratuita para discutir com a gente aqui suas oportunidades. Fica ligado nos cursos, o Paulo é um grande parceiro aqui do Regras do Jogo. A gente tem cursos acontecendo que ele participa falando de engajamento, tem palestras. Inclusive, Paulo, você pode falar suas redes sociais aí, suas últimas palavras, que depois a gente vai encerrar aí. Tá bom, eu vou deixar aqui com a equipe para depois colocar no vídeo as minhas redes sociais, o LinkedIn, o Instagram, e faço um convite para que a gente possa participar dos nossos... Deve aparecer aí, né, as nossas redes sociais. Fica o convite para nos seguir, e nos seguindo lá a gente está apresentando bons conteúdos, várias informações, vários insights, e o nosso próprio contato para poder a gente trocar algumas ideias. Sejam muito bem-vindos para que a gente possa trocar ideias, que a gente possa trocar insights. É um prazer poder falar e interagir com as pessoas. Perfeito. Pessoal, agradecemos demais. Paulo, muito obrigado pela presença, obrigado pelo tempo. Tema muito, muito interessante, riquíssimo o podcast. Tenho certeza que ajudou as pessoas, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio do podcast Regras do Jogo.